Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira e a gente aqui reunido. Você tá aqui comigo logo às 8 da manhã? Quero saber. Que horas, em que momento do seu dia você ouve a nossa leitura? Por favor, compartilhe aí comigo. O que vocês fazem enquanto eu tô lendo para vocês? Vocês são como eu? Coloco o fone de ouvido, boto o audiobook para tocar e vou fazendo os afazeres de casa? Bom, se você tá aqui é porque você gosta da minha leitura, então eu já vou pedir para você clicar no joinha aí no vídeo para ajudar a esse vídeo chegar para mais pessoas. Deixa um comentário porque eu adoro, eu fico na expectativa da publicação do vídeo para ler os comentários que vocês deixam. Eu fico muito empolgada, eu fico muito feliz quando vocês deixam comentários. Então, já vou mandar beijo, hein? Mara, Nayade, Fabiano, Pati, Fátima, Bebê Psicologia, Vitor, Lua Silva, desculpa. Lui Garrida, Divaldo, Bárbara e todo mundo que está deixando comentário. Muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. Eu agradeço imensamente. E se você quiser receber um beijo, um abraço meu aqui pelo vídeo, é só deixar o seu comentário que na próxima semana eu leio. Bom, vamos lá? Vamos começar? Capítulo 28. O casamento de Merry e Serqueta foi suntuoso. 500 convidados, a fina flor da nobreza tebana, todos altos dignitários. Só Ramsés o Grande não comparecera, mas o velho monarca não saía do palácio de Karnak, onde trabalhava com o fiel Amene, que reduzia ao mínimo as audiências. Embriagada, Serqueta caíra sobre as almofadas. Os convidados já se haviam retirado da imensa vila de seu pai. Mosé, o tesoureiro-chefe de Tebas, tomava um caldo de legumes para acabar com a enxaqueca, enquanto Merry, estranhamente calmo, contemplava o lago de lótus. Quinquagenário bem nutrido, mas ágil, Mosé parecia estar sempre preocupado. Uma calvície precoce tornava-o parecido com os sacerdotes puros dos templos, com os quais, no entanto, não tinha nenhuma afinidade. Desde a infância, Mosé fazia malabarismos com os números e se interessava pela administração, deixando para os outros os serviços dos deuses. Ele continuara a enriquecer, e a viuvez aumentara sua sede pelos bens. Ele reconhecera essa mesma sede em Merry, e por essa razão deixara-se convencer pela filha a aceitá-lo como genro. Está feliz, Merry? Foi uma recepção inesquecível. Serqueta é uma dona de casa maravilhosa. Agora você pertence à alta sociedade? E se falássemos sobre o seu futuro? Sem dúvida, mas o exército está meio adormecido. É normal, avaliou Mosé. Graças a Ramsés o Grande, uma paz durável foi estabelecida, e os oficiais superiores preocupam-se mais em fazer carreira na administração do que em combater inimigos inexistentes. Você tem alguma ambição específica? Desejo reorganizar as tropas de elite de modo que a segurança da cidade esteja totalmente garantida. É um trabalho louvável, mas você deve enxergar mais longe. O que acharia de um posto de tesoureiro-chefe adjunto da província de Tebas? Você teria vários escribas assistentes que resolveriam os problemas tediosos, e eu lhe daria os conselhos necessários para tirar o máximo proveito pessoal da sua gestão, na maior legalidade. É muita generosidade, mas não sei se teria competência. Nada de falsa modéstia. Você é um homem de números, como eu, e seu desempenho será maravilhoso. Não gostaria de abandonar o exército. Quem pediu isso?
Você logo será promovido e poderá julgar dos dois lados, civil e militar, como tantos outros altos oficiais. Ramsés está muito velho. Ele preparou sua sucessão. Mas quem pode saber como se comportará Merneptah, o filho que ele gostaria de ver reinando? Tem intimidade com ele? Não o suficiente. É um homem direito, quase inflexível, de caráter pouco indulgente como o pai e hostil às inovações. Devemos nos preparar para um reinado conservador de pouca envergadura, durante o qual nossa querida Tebas manterá um lugar preeminente. Porém, a longevidade de Ramsés o Grande ainda pode surpreender-nos. Se Merneptah morresse antes dele, quem seria indicado para o trono? Tem algum candidato? Obviamente não. Eu cuido das finanças e não do perigoso jogo do poder do qual meu genro não deve ser vítima. Por isso, você ocupará uma posição estratégica para enfrentar qualquer eventualidade. Você será necessário como soldado, ou então como administrador. No caso de haver perturbações, minha filha e seu marido não correrão nenhum risco. Encontrei um homem estranho, um cientista estrangeiro chamado Dacter. O prefeito de Tebas afeiçoou-se cegamente a ele. É uma espécie de inventor, cujo cérebro não para de trabalhar. Ele me pareceu simpático e gostaria de prestar-lhe algum serviço. Poderíamos ajudá-lo a se tornar um dos responsáveis pelo Laboratório Central de Tebas? Sem nenhuma dificuldade, e é até uma excelente ideia. Esse estrangeiro vai sacudir alguns pesquisadores adormecidos e ficará em débito conosco pela promoção. Talvez algum dia ele nos seja útil. Saiba se cercar de pessoas gratas, Merry. Junte dossiê sobre elas. Será detestado, mas essas pessoas serão obrigadas a obedecer-lhe cegamente. Um detalhe me deixa contrariado, caro sogro. Qual? Por que não confia em mim? Sua pergunta surpreende-me, depois de tantas perspectivas para o futuro. Se realmente confiasse em mim, por que exigiria um contrato de separação de bens? Mosé esvaziou a tigela do caldo. Você não sabe o que é fortuna, Merry. E não sei como se comportará com minha filha. Talvez seja infiel. Pode querer se divorciar. O menor erro e você perderá tudo. É assim que pretendo proteger Serqueta. E ninguém me fará mudar de ideia. Resolvido esse problema, vou ajudá-lo a se tornar um homem importante, porque meu genro não poderia ser um medíocre. Você usufruirá de todos os prazeres da vida. Os nobres vão invejá-lo. O que quer além disso? Saiba aproveitar a oportunidade, Merry, e não exija mais. Sabe os conselhos, caro sogro. Um par de ibis desdobrou as asas no céu alaranjado pelo pôr do sol. No Nilo, navegavam embarcações de tamanhos diversos que brincavam com as correntes graças ao vento do norte. Na parte traseira de um barco de 6 remadores, equipados com uma vela branca nova, o capitão Merry e Dacter aproveitavam o ar fresco. O prefeito de Tebas nomeou-me adjunto do diretor do Laboratório Central, revelou Dacter. Suponho que sua intervenção é a causa dessa promoção. Meu sogro aprecia-o e não tem a menor ideia da sua verdadeira personalidade. Como o diretor acolheu a novidade? Bem mal. É um homem experiente educado em Karnak por cientistas da velha escola e contenta-se com os conhecimentos adquiridos. Pediu com firmeza que eu me restrinja às experiências autorizadas e não tome nenhuma iniciativa. Estou sendo vigiado e não terei liberdade para agir. Paciência, Dacter. Seu superior não é eterno. Ele me parece ter excelente saúde. Não existem inúmeras maneiras de afastar um obstáculo? Não estou entendendo, capitão.
Não banque o ingênuo, Dacter. Por enquanto, nada de confusão. Limite-se a obedecer às ordens. Por que desejava ver-me com tanta urgência? Graças aos meus contatos no palácio, fiquei sabendo que Ramsés o Grande concedeu uma longa entrevista a Ramosé, o ex-escriba da tumba, que não saía do povoado há vários anos. Ramosé não é um homem desconfiado. Ele contou a um cortesão, um amigo de longa data, que o rei tem grandes projetos para o lugar da verdade. Isso não é novidade. Por ocasião do seu comparecimento oficial em Tebas, Ramsés repreendeu vigorosamente o administrador da margem oeste, que pediu o fechamento do povoado e a dispersão dos artesãos. Não quero lutar contra Ramsés. O combate seria muito desigual. Ele não passa de um velho. Será que cabe a mim lembrar-lhe que ele é o faraó e o mestre do lugar da verdade? Não estamos à altura, Merry. Vamos desistir antes que seja tarde demais. Esqueceu-se dos segredos vitais que tanto queria conhecer? Não, é claro, mas eles estão fora de alcance. Está enganado, Dacter, e vou prová-lo. Lembre-se de que entrou por um caminho sem volta. O que mais ficou sabendo? O escriba Ramosé está feliz com a admissão de Néfer, o silencioso, porque convenceu-se de que ele preservará o prestígio da confraria. Dito de outro modo, ele o considera um dos futuros dirigentes. É só o parecer de Ramosé, mas ele carrega o título de escriba de Maat e tem a estima geral. Outro rumor plausível. Néfer casou-se com Clara, admitida na confraria junto com ele. Pensativo, Merry olhava o Nilo. Para enfraquecer o lugar da verdade, é preciso, em primeiro lugar, desprestigiá-lo. Quando sua reputação for definitivamente alterada, nem mesmo o rei poderá defendê-lo. E temos uma boa oportunidade para consegui-lo. Fim do capítulo 28. Capítulo 29. Você vai ceder, Ardoroso. Você precisa ceder. Continue falando, Obed. O ferreiro e o novo assistente do ceramista estavam entregues a uma luta de queda de braço na forja, longe dos olhares dos outros auxiliares. Sou o homem mais forte do lugar da verdade e vou continuar a sê-lo, afirmou Obed. Está desperdiçando a sua energia. O braço de Ardoroso era tão duro quanto um bloco de pedra. Obed não conseguia abalá-lo. Lentamente, muito lentamente, o braço do ferreiro começou a se inclinar. Valendo-se das últimas reservas, ele conseguiu por alguns minutos frear a inexorável descida. Mas a pressão foi muito intensa, e soltando um grito de fera ferida, cedeu. Com as costas da mão esquerda, Obed enxugou a fronte molhada de suor. Nem uma gota perlava a fronte do jovem colosso. Até hoje ninguém havia me vencido. Que energia corre nas suas veias? Faltou-lhe concentração. Avaliou Ardoroso. A força de que preciso, eu a produzo de acordo com as minhas necessidades. Por ora, você me dá medo. Enquanto você for meu amigo, não terá nada a temer. Ardoroso passava uma boa parte do dia na forja, onde Obed ensinava-lhe a fabricar e consertar as ferramentas de metal. O técnico não ficava contando as horas com a maioria dos auxiliares que o rapaz não cessava de espicaçar. Você não tem muitos amigos, notou Obed. Em geral, o chefe dos auxiliares manobra a susceptibilidade de uns e outros e se esforça para reduzir ao máximo a incidência. Becken, o ceramista, saía-se muito bem. Depois da sua nomeação, esse lugar se assemelha a uma colmeia. Mas parece que o escriba da tumba, esse ranheta do Kenhir, está bem satisfeito. Então ele me apoiará.
Claro que não. É um homenzinho pavoroso, intratável e autoritário. Evite-o ao máximo. Por que foi nomeado para esse posto? Não sei. Foi por vontade do faraó. Todos nós preferíamos Ramosé, mais humano e mais generoso. Ele nos deixou aproveitar sua liberdade sem nada pedir em troca. E a felicidade reinava sem restrições na época em que ele ocupava a função de escriba da tumba. Com quem rir, a atmosfera mudou muito. Por que você não pede sua admissão na confraria? Sou velho demais e gosto do meu ofício. Um ferreiro só pode pertencer ao grupo de auxiliares. Não é uma injustiça? São as leis do lugar da verdade, e estou satisfeito com a minha sorte. Se você fosse razoável, faria o mesmo. Ardoroso saiu da forja para verificar se as instruções de Becken, o ceramista, estavam sendo respeitadas. Isso acontecia há várias semanas, e o rapaz tomara gosto por essa tarefa ingrata que o obrigava a controlar a qualidade da água, dos peixes, da carne, dos legumes, da lenha, da roupa lavada pelos lavadeiros e das cerâmicas. Segundo a tradição, as diferentes atividades dos auxiliares eram mais ou menos intensas em função das fases da lua. E os do exterior, também chamados de aqueles que carregam, haviam compreendido que o rapaz não demonstraria nenhuma indulgência com os inúteis e os trapaceiros. As mulheres encarregadas de colher os frutos perdiam menos tempo com tagarelices, e os carregadores paravam menos frequentemente no caminho do povoado para beber e parlamentar. Ardoroso exigia mais dos pescadores e dos jardineiros, inclinados a se satisfazerem com pouco, e provava ele mesmo os pães do padeiro. Inicialmente, rejeitara os produtos ruins, devido à farinha medíocre. Depois dessa intervenção, o auxiliar nunca mais cometeu esse tipo de erro e chegou até a fornecer bolos de mel com a massa feita de amêndoas, muito apreciados pelos artesãos. Ardoroso havia acompanhado os pastores pelas terras encharcadas à beira dos pântanos, onde a vegetação crescia em abundância e o rebanho podia se fartar. Deleitando-se com a companhia desses homens rudes, ele dormira numa cabana de juncos, escutara suas queixas, compreendera o medo de crocodilos e de mosquitos, mas se mostrara intratável. A despeito das dificuldades, eles não deviam passar o dia a tocar flauta e a cochilar ao lado dos cachorros, e sim abastecer o lugar da verdade, como estava no contrato. Depois dos primeiros contatos, mais para ásperos, a simpatia prevaleceu e Ardoroso se fez entender. Entretanto, ao se dirigir para o matadouro ao ar livre, o rapaz sabia que provavelmente não teria êxito. De cabelo curto, vestindo uma tanga de couro a qual estavam presos um cutelo e uma pedra de amolar, o chefe açougueiro 10 parara ostensivamente de trabalhar, enquanto os ajudantes depenavam gansos e patos antes de esvaziá-los, salgá-los e pendurá-los numa comprida vara, ou então colocá-los em conserva, em grandes jarros. Olá, 10. Está doente? Estou descansando. Algum problema? Hoje de manhã entregaram-lhe uma gazela e um boi. As panelas estão prontas. Só esperam pelos pedaços de carne que você devia cortar. Minhas mãos estão doendo. Mostre-me. Você é médico? Mesmo assim, mostre-me. Se quiser carne, corte a você mesmo. Ardoroso pegou o cutelo de sílex de um assistente e trinchou a parte anterior esquerda do boi, conforme as prescrições rituais. Era assim que o animal sacrificado fornecia toda a sua energia àqueles que o consumiam. O sangue recolhido numa vasilha estava em bom estado. Ardoroso inseriu a lâmina nas articulações, cortou os tendões, selecionou os melhores pedaços e entregou-os aos cozinheiros.
O fígado do boi também era um prato apreciado. Não sou tão hábil quanto você, Des, mas a mesa dos artesãos estará bem guarnecida. Melhor para eles. O açougueiro estava comendo carne crua. Uma pergunta. Para que você serve? Um olhar de ódio fitou Ardoroso. Acha que me impressiona, moleque? Sou o chefe dos açougueiros e vou continuar a sê-lo. Estou pouco ligando para as suas ordens ou para as do ceramista. Por que você teria direito a um tratamento especial, Des? Há muitos anos que você faz o que quer. Becken me contou que você era o líder dos auxiliares. Você vai fazer como eles e servir corretamente o lugar da verdade. Os ajudantes e os cozinheiros levantaram acampamento. Conhecendo o temperamento do chefe açougueiro, temiam pelo pior e não queriam ser testemunhas do drama inevitável. Depois tomariam o partido de 10. O açougueiro se levantou. Ele era menor e menos corpulento do que Ardoroso, mas seus antebraços e seus bíceps assustavam qualquer adversário. Ele brandiu o cutelo. Vamos resolver isso lentamente, rapaz. Vou cortar alguns de seus tendões e você não poderá mais andar. Um impotente não vai mais criar caso. Ardoroso jogou longe seu cutelo. Acha que pode se defender de mãos vazias, pobre louco? Encolerizado, o açougueiro investiu contra Ardoroso com a lâmina apontada para a barriga do pobre rapaz, que se esquivou do ataque no último momento. Encontrando o vazio, 10 foi levado pelo impulso e não teve tempo de se virar antes da arremetida do adversário, que lhe deu uma chave de braço, obrigando-o a soltar a arma, e apertou-lhe o pescoço a ponto de deixá-lo sem ar. Você pode escolher, 10. Ou respeita as ordens como os outros, ou quebro-lhe o pescoço. Um simples acidente de trabalho pelo qual você será o único responsável. Você não ousaria. O torno se apertou. Concordo. Tenho a sua palavra? Tem. Liberado, o açougueiro caiu de joelhos e aspirou avidamente o ar que lhe faltava. Tenho fome! Gritou Ardoroso na direção dos cozinheiros. Sirvam-me um belo pedaço de carne. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Abre deu um tapa na filha, que se pôs a gritar e correu para se refugiar no quarto da mãe. Depois de ter sido severamente repreendido por Ramsés o Grande durante uma audiência pública, o administrador-chefe da margem oeste de Tebas estava num estado de nervos que se deteriorava dia a dia. Não suportava mais os funcionários, nem os empregados, nem mesmo a família. A menor contrariedade desencadeava sua cólera, e ele esperava, angustiado, o decreto de demissão que o devolveria à simples condição de escriba, sem a vila funcional, sem liteira, sem servos zelosos. E ainda teria de suportar o olhar irônico e vingativo daqueles que haviam afastado muitas vezes sem consideração para obter o posto. Furiosa com a redução do padrão de vida, sua mulher pedira o divórcio e obteria a guarda dos 2 filhos. Abre não tinha coragem de cometer suicídio. A melhor solução seria fugir e refazer a carreira no estrangeiro, mas deixar o paraíso tebano estava além de suas forças. Só lhe restava sofrer a inexorável decadência. Mestre, o capitão Merry deseja vê-lo. Preveniu o intendente. Não recebo ninguém. Ele insiste. Enraivecido, Abre cedeu. Vou recebê-lo na sala de visitas. O administrador da margem oeste tinha intenção de mandar pintar a sala, mas renunciara a fazer novas despesas. Com as pálpebras agitadas por um tique, andava de um lado para o outro. Vestido na última moda, os pulsos enfeitados com pulseiras,
excessivamente perfumado, o capitão Merry entrou altivo. Obrigado pela acolhida, Abre. O conforto da sua casa é notável. Você vem qual um abutre alimentar-se dos meus despojos? Confidencialmente, não concordo com a repreensão do rei. Abre ficou embasbacado. Você não quer dizer que aprova minha posição? Sim, meu caro. Seus argumentos pareceram-me muito pertinentes. Passada a surpresa, o administrador ficou desconfiado. Esse jovem oficial não seria um provocador? A palavra de Ramsés tem força de lei. Devemos todos nos submeter a ela. É claro, reconheceu Merry, mas nenhum homem é infalível. E nosso soberano bem-amado é atualmente um velho preso às coisas do passado. Mesmo venerando sua grandeza, não devemos ter um mínimo de espírito crítico para melhor preparar o futuro? Abre imobilizou-se. Suas palavras são de extrema gravidade, capitão. Como oficial, preciso ser lúcido. Em caso de conflito, os corpos do exército não estariam preparados para combater, e o Egito correria o risco de ser esmagado. Por isso é que proponho reformas que meus superiores estudam com benevolência. Você pode ver que não procuro destruir. Um pouco mais calmo, Abre sentou-se numa banqueta de pedra. Gosta de vinho de tâmara com anis? Certamente. O alto funcionário mandou servir a visita, que sentou-se na sua frente. Por que deveria conceder-lhe minha confiança, Merry? Porque sou o único a apoiá-lo nessa situação difícil. Você sabe que acabei de desposar a filha do tesoureiro-chefe de Tebas e que minha influência vai aumentar. Por que me interessaria por alguém em decadência se não partilhasse de suas opiniões? Abre tinha o hábito de golpear duramente os adversários. Agora era a sua vez de ser golpeado. Meus dias estão contados. Não posso mais ser útil a ninguém. Está enganado, Abre. Meu sogro lhe é muito favorável, e sabiamente ele soltou algumas mensagens preconizando sua manutenção como administrador da margem esquerda. Os ecos são bem reconfortantes. É Ramsés, e só ele quem toma as decisões. Uma vez que ele reconhece as suas opiniões, por que o substituiria por um dignitário com ideias incertas? Tendo o rei se oposto firmemente ao seu programa, você não poderia aplicá-lo e se contentará em gerir seu setor como no passado, sem tocar nos privilégios dos artesãos. Você está falando sério? Ramsés é um homem muito hábil, cuja autoridade ninguém contesta. A ordem que ele deu não poderia ser transgredida, e como teme pelo seu cargo, você será o primeiro a velar pela sua estrita obediência. No entanto, Abre, você não é o mais eficaz defensor do lugar da verdade? No íntimo, o administrador teve de reconhecer que Merry tinha razão. Você vai permanecer no posto, prometeu o capitão, e vou ajudá-lo a reforçar sua posição. Não se obtém nada gratuitamente. O que deseja em troca? O mesmo que você? O aniquilamento do lugar da verdade. Não estou entendendo. Do meu ponto de vista, é preciso taxar toda a população e não permitir que ninguém escape ao imposto. Mas quais são as suas queixas? Diante do necessário processo de modernização do país, essa confraria é uma anormalidade que deve desaparecer. Abre sentiu que o interlocutor escondia-lhe seus verdadeiros motivos, mas, no fundo, pouco importava. Merry não era um mensageiro de bom augúrio? Ele lhe trazia a esperança e oferecia-lhe um futuro. Não vejo como ajudá-lo. Você acabou de explicar que meu papel consistia em salvaguardar o povoado dos artesãos de qualquer agressão.
Aparentemente, meu caro. Só aparentemente. Nada de taxação, nem de imposto específico por enquanto. Uma atitude de fingida benevolência. Uma adesão declarada à vontade do rei. Eis a sua linha de conduta oficial. E qual será a outra? Demolir aos poucos as bases da confraria. Isso seria assumir riscos consideráveis? Menos do que você imagina, Abre. Tranquilize-se. Sou um homem muito prudente que sabe agir na sombra. Você mesmo já aprendeu que é recomendável acertar o inimigo pelas costas e não enfrentá-lo com um rosto descoberto. Minhas exigências, no momento, são simples. Aceita contar-me o que sabe sobre o lugar da verdade? Pouca coisa. Mas trata-se de informações estritamente confidenciais. Se passá-las para você, torno-me seu cúmplice. Nada de cúmplice, mas meu aliado. Até onde tenciona chegar, Merry? Deseja realmente saber? O aparecimento da esposa do administrador interrompeu a conversa. Grande, morena, ela estava muito agitada. Por que bateu na menina? Apresento-lhe o capitão Merry. Não devemos envolvê-lo nos assuntos de família. Contou para ele que você está tornando nossa vida impossível com seus ataques de raiva cada vez mais frequentes? Contenha-se, querida. Já estou farta de conter-me. Por que devo continuar a suportar suas mudanças bruscas de humor? O capitão Merry engaje você no regimento dele e nos livre de sua presença. A situação vai melhorar, prometo. É um oficial que vai salvá-lo? Por que não? Perguntou Merry. A esposa de Abre olhou para a visita com desprezo. Quem você acha que é? Volte para sua caserna. O administrador pegou a mulher pelo braço e arrastou-a na direção da porta. Vá acalmar sua filha e não nos perturbe mais. Irritada, ela desapareceu. Por causa de Ramsés o Grande, minha vida tornou-se um inferno. Eu não merecia isso. Um homem da sua condição não deveria suportar tal injustiça sem reagir, avaliou Merry. Abre recomeçou a andar de um lado para outro, dominado por intensa reflexão que o capitão evitou interromper. Não quero saber onde você realmente quer chegar, Merry. E não tenho outro objetivo além de conservar meu cargo. Na medida do possível, aceito dar-lhe informações, mas não me peça mais nada. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. O capitão estava radiante. Com Abre ele dava o primeiro passo. Os outros viriam em seguida. Temo que se decepcione, declarou o administrador da margem oeste. Embora eu seja o alto funcionário mais bem informado sobre o lugar da verdade, sou incapaz de dizer-lhe o que realmente acontece por lá. Quem o dirige? No que me diz respeito, é o escriba da tumba, Kenrir, sucessor de Ramosé, que decidiu ficar até o fim da vida no povoado. Por que você diz, no que me diz respeito? Porque eu me situo no plano administrativo. Em caso de necessidade, é para o escriba da tumba que escrevo, e é ele quem me responde. Porém, necessariamente, deve existir uma hierarquia secreta que os próprios artesãos controlam, sem dúvida sob a autoridade de um mestre de obras. E você não sabe o nome dele. Só o faraó e o vizir o conhecem. Apesar de várias tentativas, nunca consegui sabê-lo. Com quantos artesãos conta a confraria? Para sabê-lo, seria preciso entrar no povoado ou conseguir uma resposta confiável do escriba da tumba. O que você sabe exatamente sobre as atividades do lugar da verdade? A missão oficial consiste em escavar e em decorar a morada da eternidade do faraó reinante. Por ordem dele, um ou vários artesãos podem ser solicitados em diferentes canteiros de obras para executar missões específicas. Isso é frequente? Uma vez mais,
Só o escriba da tumba poderia responder. Dizem que o lugar da verdade é capaz de produzir ouro. É uma antiga lenda, de fato, mas não lhe dê nenhum crédito. Na verdade, essa confraria goza de privilégios inaceitáveis. Ela possui todo um povoado. Só presta contas de seus trabalhos ao faraó e ao vizir. Dispõe de seu próprio tribunal e é servida por uma legião de auxiliares. Essa situação é intolerável. Como não canso de explicar, uma boa gestão consiste em aumentar os impostos todos os anos. Merry estava decepcionado. Alto funcionário medroso, Abre só se preocupava com as vantagens adquiridas e não tomava nenhuma iniciativa. No entanto, ainda restava uma pista a ser explorada. O que você sabe sobre Quenrir? Ramosé não pôde ter filhos, a despeito das múltiplas oferendas às divindades. Quando admitiu o infortúnio, decidiu adotar um filho que seria seu sucessor e a quem legaria seus bens. A escolha caiu sobre Quenrir, que Ramsés designou como escriba no ano 38 do seu reinado. Para muitos, foi uma má escolha. Ramosé é um homem generoso, amável, firme, mas risonho. Quenrir é uma pessoa odiosa. Fala mais do que age. É imbuído de superioridade intelectual, mas tem muita competência. Depois de sua nomeação, nenhuma reprimenda séria lhe foi dirigida. Que idade ele tem? 52 anos. Então está no fim da carreira. Suponho que não achará ruim se a sua aposentadoria for substancialmente aumentada. Duvido. Como Ramosé vai se contentar com um fim de vida tranquilo no povoado. Nenhum homem é igual a outro, meu caro Abre. Quenrir pode ter desejos inconfessáveis que poderíamos satisfazer. Ele é casado? Não que eu saiba. Antes de entrar para o lugar da verdade, onde trabalhava? Num obscuro ateliê da margem oeste, onde foi observado por Ramosé. Poderia se aproximar dele? Não é nada fácil. Quenrir sai pouco do povoado. Você pode encontrar um pretexto para ter uma entrevista com ele? O que devo lhe dizer? Conquiste a amizade dele e proponha que se associe à sua gestão em troca de uma gratificação vultuosa, por exemplo. 2 vacas de leite, algumas peças de linho fino, uma dezena de jarros de vinho de primeira qualidade. Em seguida dê um jeito de oferecer-lhe algo mais, extorquindo o máximo de informações. Está exigindo demais. Você não corre o menor risco, Abre. Ou Quenrir é incorruptível, ou então morderá a isca. O administrador fez uma careta. Os presentes de que você falou, é-me difícil consegui-los por meus próprios meios. Tranquilize-se, meu caro. Eu me encarrego deles. Abre ficou aliviado. Nessas condições, tentarei a manobra, mas sem garantia de sucesso. O capitão teve um breve acesso de desânimo. Com aliados tão medíocres, não seria fácil desvendar os segredos do lugar da verdade. Mas ele estava no início do caminho e, pouco a pouco, eliminaria os incapazes. Pelo menos Abre era fácil de ser manipulado. Você tem controle sobre os trabalhos que os artesãos do lugar da verdade fazem do lado de fora? Nenhum. Já fiz diversos protestos, mas o vizir continuou sem ouvi-los. Conhece a natureza e a quantidade de gêneros alimentícios entregues no povoado? Aos artesãos não falta nada. Água em abundância todos os dias. Carne, legumes, óleo, ungüentos, roupas e nem sei mais o que. O escriba da tumba apresenta queixa quando há atrasos ou se a quantidade dos produtos não lhe parece muito boa. Há alguns meses, por felicidade, Quenrir reclama menos. Qual a razão? O chefe dos auxiliares contratou um assistente, um jovem colosso, ardoroso, que deu uma sacudida na equipe externa encarregada de velar pelo bem-estar da confraria. O rapaz tem pulso,
é o que parece, e sabe fazer-se obedecer. Ele não trabalhou num curtume? De fato. Segundo o que me contou Sobek, chefe da segurança, esse ardoroso apresentou-se diante do tribunal do lugar da verdade, mas foi recusado. No entanto, foi admitido como auxiliar. Tenho a impressão de que se vinga dos colegas. O capitão se lembrou do rapaz que lhe fez o sólido escudo. Esse insubordinado não se apresentou na caserna para se alistar. Agora deve estar bem ressentido e decepcionado. Quem nomeia os auxiliares? Teoricamente, o escriba da tumba, mas ele não toma conta de cada carregador de água, diferentemente do chefe Sobek e de seus guardas, que só deixam passar as caras conhecidas. Esse Sobek, que tipo de homem ele é? Reprovam sua propensão à violência e sua falta de diplomacia, mas ele dá provas de tanta eficiência que deve ficar no cargo por muito tempo. Uma promoção poderia afastá-lo do lugar da verdade. O vizir gosta muito dele. Consiga-me um dossiê completo sobre esse Sobek. Inevitavelmente ele deve ter suas fraquezas. Um procedimento muito perigoso, capitão. Você será beneficiado, meu caro. Estou convencido de que uns vasos cretenses de muito valor embelezariam sua casa encantadora. Há muito tempo sonho com isso. Eis um sonho que está se tornando realidade. E haverá outros, se a sua colaboração for eficiente. Ainda uma pergunta. Quando não estão em missão oficial, os artesãos são obrigados a permanecer enclausurados no povoado? Não, eles podem sair quando querem e ir aonde bem entendem. Alguns deles têm família na margem leste e visitam-no. Quando um deles sair, avise-me. Não vai ser fácil. Quando viajam, os membros da confraria não preenchem nenhum formulário administrativo. Mas farei o melhor possível. Fim do capítulo 31. E fim de mais um bloco de leitura. Estamos chegando quase na metade do livro. Já, hein? Meu Deus. Final de outubro, metade do livro. Ai, ai, ai. Ai, muito bem. O que acharam? Não tenho muito o que falar hoje. Bateu uma tristezinha aqui. Brincadeira. Pessoal, muito obrigada por permanecerem comigo nessa leitura. Desculpem a voz, tá falhando de novo. Mas logo logo ela volta ao normal, se Deus quiser. Um grande beijo para vocês. Eu vou ficando por aqui. E aguardo o nosso próximo encontro com mais um bloco de capítulos dessa coleção maravilhosa. Deixa o seu like. E nos comentários, vou pegar a deixa do Vilela. Comenta aí para mim. Vaso cretense. Para eu saber que você chegou até o final dessa leitura. Um grande beijo para vocês. Até a próxima semana. Tchau!